que nós agradecidos pelo seu maravilhoso amor, pelo despertar, pelo cuidado que o Senhor tem por todos nós, Senhor Jesus. Amém. Como é bom saber que tem alguém cuidando de nós, Senhor Deus, Amém, de uma forma especial, de uma forma que somente o Senhor cuida de nós, das nossas necessidades, conforme o teu querer, Senhor Jesus. Nesta Amém, manhã, Deus. venha atender o pedido que foi feito da união das nossas igrejas, não só dos nossos irmãos, mas todos. Toda a nossa igreja é tua, todos nós pertencemos a ti. E onde estiver qualquer uma, nós fazemos parte dessa igreja, Senhor Deus. Exato. Que o Senhor cuide aqui nessa terra, que o Senhor venha abençoar todos nós, seja com os enfermos também, meu Pai do céu. Tu conheces a necessidade de todas elas, meu Pai do céu. Tem a nossa irmã Toninha, o Esté. Também tem a nossa Rosilda, que se encontra ainda no hospital. Tem o seu Joatã também, que precisa também sair do hospital, ainda não deu certo. O Senhor toma a frente. Em nome deles, o Senhor seja com os demais que se encontram enfermos nos seus lares, nas suas casas. Que o Senhor continue cuidando. E de uma forma o Senhor está cuidando de todos nós. O Senhor está agindo, como o hino fala. O Senhor está agindo, não sabemos como nem quando, mas o Senhor está agindo. Que assim seja na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos e de toda a nossa família adventista do sétimo dia no mundo todo, Senhor Jesus. Amém, Por Deus. favor, continue cuidando de nós, nossas enfermidades. E é especial, é espiritual, Senhor Jesus, que nós precisamos ter cuidado. Não adianta nós termos vida longa se não for espiritual, Pai do céu. Verdade, Por Deus. favor, cuide de nós e nesse momento nos batiza com o Teu Espírito Santo, Sim, Deus. para que possamos compreender, entender e também praticar para alcançar outras pessoas para Ti. Sim, Nós Deus. oramos, Senhor Deus, confiando que o Senhor nos ouve e nos atende. No doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Elza, pela oração. Por esse momento que nós entregamos esses pedidos nas mãos de Deus. E agora vamos para o momento do estudo da lição da Escola Sabatina, né? Estamos começando aqui mais uma semana. Hoje vou ser mais breve, que já é 5h37. Estamos começando aqui mais uma semana e estudando sobre a história de fundo, o prólogo. Ou seja, a introdução do livro de João. Essa lição ela vai ficar indo para frente e indo para trás, até a gente entender os temas do Evangelho de João. Nessas últimas 2 semanas a gente já percorreu todo o Evangelho, vendo os milagres, e agora a gente voltou para o que é que João fala no começo do seu livro e por que isso é importante. Por que é importante a gente entender o que é que João quis passar. Primeiro, como eu disse ontem, João ele queria mais do que tudo conscientizar os seus ouvintes, os seus leitores, de que Jesus era Deus. Todos eles tinham que entender isso. Olhe, amados, filhinhos meus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês têm que entender isso. Então, João pegou várias declarações em que Jesus explicava a sua relação com o Pai. E além das declarações de Jesus, ele mesmo fez comentários ao longo do livro, reforçando que Jesus tinha proximidade com Deus, que ele era Filho de Deus. E aqui, no capítulo 1, ele fala sobre isso de uma maneira bem trabalhada, de uma maneira bem interessante. Então hoje nós vamos ler aqui João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Amém. Então aqui, João ele começa falando da existência do Verbo. O Verbo estava no princípio. No princípio era o Verbo.
Aqui João começa do mesmo jeito que começa a Bíblia, do mesmo jeito que começa Gênesis, ele começa no princípio. Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, para fazer esse paralelo, para fazer essa ligação, essa proximidade, essa semelhança do filho com o pai, ele começa do mesmo jeito. Enquanto no começo apresenta Deus criando o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui ele diz, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo estava lá no começo, junto com o pai. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio aqui no hebraico significa que ele estava com Deus no começo de todas as coisas. Ou seja, ele existia antes de Deus criar as coisas. Antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar o mundo, o verbo já existia e estava com Deus, ele era Deus. Ou seja, ele é uma criatura, ele é um ser que é eterno. Ele existe antes mesmo do mundo existir. Porque ele estava com Deus na criação do mundo. Agora, olha que interessante. Diz que o verbo estava com Deus, mas também diz que o verbo era Deus. Ou seja, como é que ele estava com Deus e ao mesmo tempo ele era Deus? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas que nós não temos, nós sabemos quem é esse verbo, mas a maioria das pessoas que tentam entender esse verso não entende por causa disso. Como é que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? É simples. No original, no grego, não existe artigo definido nem artigo indefinido. O definido ou melhor, no grego não existe o artigo indefinido, só o definido. Então, o que é o artigo definido é o, a, os, as, e o indefinido é uma, uns, umas. Então, no grego não existe o indefinido, só o definido. Então, no grego está mais ou menos assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus. O verbo estava com o Deus. Qual Deus? O Deus Pai. Então o verbo estava com Deus Pai e o verbo era Deus também. Ou seja, esse verbo, ele estava com o Deus Pai e ele é filho desse Deus Pai. E ele também é Deus também. Ele também é Deus. O Pai é Deus e o Filho é Deus também. Então ele estava com o Pai no começo e ele é Deus. Essa é uma verdade muito importante. O Pai é Deus e o Filho, que é o Verbo, é Deus também. Então, ao longo de todo o livro, João vai reforçar essa ideia. O Filho estava com o Pai. O Pai e o Filho são um só. Deus e o Filho, Deus e Jesus estão intimamente ligados. E como também o Espírito Santo. Só que nesse contexto aqui, João queria deixar claro a divindade de Jesus. Então ele ainda não menciona o Espírito Santo. O Espírito vai ser mencionado lá para frente, lá para perto do final do livro, quando Jesus vai falar do Consolador. Mas em boa parte do livro, a ligação que João queria demonstrar, que João queria destacar, é a ligação do Pai com o Filho, Deus Pai com Deus Filho, Deus com Jesus, e Jesus sendo o Verbo. Então, como diz aqui no Desejado, desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Então, Jesus sempre foi um com o Pai. Ele não era um Deus à parte. Ele não era uma criatura de Deus. Jesus nunca foi uma criatura, alguém que surgiu de Deus. Quando chama-se Pai e Filho, não é que o Pai gerou Jesus, não. É porque, como filho, ele carrega todas as características do Pai. Como eles são um só, todas as características do Pai ele herda, ele leva com ele. Então, quando Jesus se transformou em ser humano, ele disse para os discípulos que ele e o Pai eram um, para demonstrar que tudo que existe no Pai, ele estava carregando com ele mesmo. Então, ele é a demonstração física da glória do Pai. Certo? Certo? Então, é bem complexo assim entender isso, mas ao mesmo tempo é simples. Se a gente aceitar essa ideia de que Jesus é Deus e ele não é uma criatura, ele tem o mesmo poder, tem a mesma influência, tem a mesma autoridade que o Pai tem. Assim também como o Espírito Santo. Certo?
por que entender a divindade de Jesus é tão importante para a nossa teologia? Por que o que é que aconteceria se Jesus fosse só uma criatura? Pode colocar em bate-papo, o que é que você acha? Qual era o problema que daria se Jesus fosse só uma criatura? Se ele fosse como um anjo, por exemplo, que é criado por Deus. O que é que isso mudaria em tudo que a gente acredita? Se Jesus não fosse Deus, isso mudaria o quê? O que é que vocês acham? Por que é importante que Jesus seja Deus? Se Jesus fosse só humano, ou se Jesus fosse um anjo, uma criatura, um ser criado por Deus, isso influenciaria em quê? Em tudo que a gente crê, em tudo que a gente acredita. Olha aí. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos resgatar com a sua própria vida. Por quê? Porque se ele não fosse Deus, gente, se ele fosse um anjo, se ele fosse uma criatura qualquer do universo, se ele morresse, ele não poderia ressuscitar por si mesmo. Nenhuma outra criatura do universo tem vida própria, tem vida em si mesmo. Verdade. Nenhuma outra criatura do universo pode criar nada. Nem Satanás pode criar nada, ele só manipula o que já existe, mas ele não cria nada. Então, se Jesus fosse só um ser humano, apenas ser humano, ou um anjo, ou outra criatura, quando ele morresse, ele ficava morto para sempre. Ele não poderia voltar à vida por si só. E nem dar a vida a quem ele quiser. Jesus é Deus e por causa disso nós adoramos, nós amamos ele, porque além de ele ter a vida nele mesmo, de ele ter voltado à vida, ele dá a vida a quem ele quer. E ele dá a vida a mim e a você. Amém. Por isso que nós cremos nele. Por isso que nós adoramos ele. Porque ele, pela sua ressurreição, ele nos garante a certeza da vida eterna. O que uma outra criatura do universo não seria capaz de fazer. Então, a divindade de Jesus é importante. Ainda mais quando a gente entende que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele veio como Deus, com os poderes de Deus, mas também com a limitação da embalagem humana. Está sujeito às mesmas tentações. Está sujeito a pecar o tempo todo. Está, com as tentações do ser humano pressionando ele o tempo todo. E mesmo assim, ele concluiu sua missão sem pecar, sem errar nem Amém. pensar. Glória a Deus. Então, isso é que torna a história da salvação tão bela, tão única, tão importante. E se você ainda não se sente tocado por essa história, se não se sente tocado por isso, é sinal de que sua vida espiritual não está bem. Que essa história da redenção, que essa história da encarnação de Jesus, do Verbo que se fez carne, possa tocar o seu coração hoje, possa fazer você valorizar ainda mais o nosso Salvador, possa fazer você reconhecer ainda mais o plano que ele efetuou, o plano que ele desempenhou. Olha aí, nosso irmão Nefredes perguntou, e a gente não teria chance de se salvar se tivesse morto até hoje? O que adiantaria? Se Jesus tivesse morto até hoje, não existiria o cristianismo. Porque daquele dia lá que Jesus estivesse morto, se ele tivesse permanecido morto até hoje, os discípulos estavam lá desanimados no cenáculo. Daquele dia eles iam voltar para cada uma das suas casas, como derrotados, e nem existir o cristianismo. Não existia o cristianismo. Os discípulos iam se desfazer e não existiria uma religião cristã, não existiria nada. Então, nós só estamos aqui hoje, a igreja cristã só existe hoje porque Jesus ressuscitou. Todos nós só acreditamos, só estamos aqui por causa da ressurreição de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da lição, por essa mensagem maravilhosa, essa mensagem que nos toca, essa mensagem que nos transforma, que nos faz acordar todos os dias com um sentido, com um propósito na vida, porque diferente de muitas pessoas, nós temos um propósito, nós temos um norte que nos direciona, Verdade. que é te encontrar e morar contigo por toda a eternidade. Amém. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais confirmar a nossa crença de que o Senhor é Deus, teu Filho é Deus também,
e que o Senhor dirija nossa vida e que o Senhor cuide de nós. Verdade, Deus. Nos ajuda a nunca duvidar disso e a confirmar através de nossos atos e palavras de que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, serviço cristão, e dirige nesse dia, em nome de Jesus. Amém.